Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra, e hoje eu converso com autoridades, executivos aí que trabalham diariamente com o saneamento no Brasil e que estão reunidos aqui hoje em Brasília no Conexões Saneamento 2025, evento promovido pela Abicom. E eu tenho o prazer aqui de conversar agora com o presidente da Copasa, Fernando Passalio. Ele é presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. É uma companhia muito consolidada. Muito obrigada, Fernando, de estar aqui conversando com a gente. Queria saber um pouco sobre o estágio atual da companhia, porque a Copasa é uma empresa já muito consolidada, tem uma carteira de investimentos muito relevante, é uma das principais operadoras no país. Eu queria entender em que estágio a gente está agora com os investimentos da empresa, quais são os planos agora que vocês estão, e também pegando um pouco o gancho do marco legal, né? Vocês também passam por esse processo agora de uma estruturação de uma possível privatização, mas a empresa continua atuando, né, independente desse processo. Queria que você contasse um pouco como é que tá essa operação aí lá em Minas. Muito bem. A Copasa é realmente uma empresa consolidada, com mais de 60 anos, e em Minas Gerais nós estamos presentes em 637 municípios dos 853 que o Estado tem. Então é um Estado fora da, né, com uma quantidade enorme de prefeituras, e nós estamos em boa parte desses 853. A Copasa, como falando, ela tem vários poderes concedentes e ao todo são 65 mil quilômetros de tubo debaixo da terra, só para quem está nos assistindo ter ideia do tamanho que é isso. Isso dá uma volta e meia na terra. E a empresa, com seu tempo de existência, com a sua experiência, o know-how, foi se consolidando nesse mercado de saneamento. E hoje nós estamos com várias oportunidades dadas pelo marco do saneamento. O marco do saneamento, eu costumo dizer, que é o único setor da economia que tem uma lei que obrigue esse setor a crescer, é o setor do saneamento. Você não tem nenhuma outra lei que obrigue, por exemplo, que as estradas estejam em condições A, B ou C até 2033, ou que as estradas sejam concedidas. Você não tem outro marco que traga metas tão objetivas, com prazo, como o marco de saneamento. E nisso a Copasa está fazendo o dever de casa. É uma empresa que está se estruturando, é uma empresa que está fazendo um crescimento na sua capacidade de CAPEX como nunca antes na história. Só para se ter uma ideia, nós praticamente elevamos o nível de execução. Só um exemplo numérico. No ano de 2019, durante todo o ano de 2019, a Copasa executou 586 milhões de CAPEX, em todo um ano. Só no primeiro trimestre desse ano, nós já executamos, no primeiro trimestre, 550 e no segundo, 640. Ou seja, nós estamos com a execução de CAPEX, aquela que era anual, a gente está fazendo trimestral. E isso tem todo o impacto disso, tanto na cadeia produtiva, que a gente precisa cada vez mais de empresas que atendam às especificidades de obras do saneamento, como também mão de obra. Eu estou falando de 586 milhões em 2019, em 2024 nós executamos 2,1 bilhões, este ano a previsão é de 2,5, e a partir de 26 até 29 é uma média aí de 3,5, 3,6 bilhões por ano. Então é uma velocidade enorme de crescimento na capacidade de obra, na capacidade de construção de rede, de elevatória, transformando aí vários pontos de Minas Gerais em verdadeiros canteiros de obra para atingir o tão sonhado, a tão sonhada universalização do saneamento. E nesse ponto, como é que vocês estão em relação às metas do marco legal, Fernando? A companhia considera que vai conseguir atingir ali os 99% de água e 90% de esgotamento sanitário até 2033. Qual que é a avaliação? Tem um volume bastante relevante de investimentos, então eu queria saber se vocês acham que é possível chegar lá nesse prazo dado pela lei.
Sim, na água nós já universalizamos. Nós já atingimos, há 10 anos antes da meta, ou seja, desde 2023, que nós temos 99% de água em termos de cobertura. Agora, no esgoto, nós tivemos um salto de 58,8% para 78%, quase 79% de cobertura. Para chegar a 90%, o que ainda precisamos fazer, e nem todas as obras são necessariamente para universalizar, eu tenho muita obra de modernização, nós temos alguns pontos que, por se tratar de uma empresa estatal, nós temos ritos e formas de execução que tiram bastante agilidade e dinamismo, contratação de obra e por aí vai. Então, o accountability público, ele tira bastante eficiência e dinamismo em termos de velocidade. Por isso que a gente acredita sim, o corpo técnico da empresa é muito bom e nós estamos trabalhando para atingir dentro do prazo. E aí a gente fica agora contando com a empresa está passando agora, né, um movimento feito pelo governo junto com a Assembleia para uma eventual privatização. E ocorrendo essa privatização, a minha forma de ver esse cenário é que pode ser uma grande oportunidade para ganhar agilidade nesse processo. Não, perfeito. E nesse sentido, além dessa agenda própria da companhia, Fernando, a gente tem um marco legal, né, que o setor considera ali bastante importante por ter dado instrumentos relevantes, no caso da Copasa, por exemplo, essa possível privatização, mas eu queria te ouvir daqui para frente, assim, o que você avalia que deve ser foco mesmo da gestão pública, de política regulatória, para que o setor continue essa crescente, né, de investimentos, essa questão de segurança jurídica é muito importante, então eu queria te ouvir um pouco o que você acha que deve ser a agenda, né, pública no momento para o saneamento. São coisas importantes. O saneamento ele é uma política pública muito crítica, que a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de desenvolvimento local. E quando a gente trata de uma agenda como essa, nessa corrida pela universalização, nós temos, por exemplo, o Universaliza Minas, que é um programa que a gente tem várias formas de atingir a universalização. Eu posso agir dos maiores centros urbanos para as bordas, ou eu posso, eventualmente, pular esse movimento e ir diretamente na borda. O que eu estou chamando de borda? Algumas localidades mais longe do centro urbano, nós estamos indo direto lá, não fazendo o movimento natural que se esperava, porque a gente acredita que existe uma convivência harmônica da viabilidade econômica, dos números serem totalmente sadios para a empresa e a gente conseguir atender a necessidade dessas comunidades mais longínquas antes do prazo, que seria só lá, né, para 2033. Então, tudo isso faz com que a gente promova agendas que coloquem a empresa dentro de toda uma pauta ESG, a gente valoriza muito isso, e todas as agendas de geração de valor, independente da empresa ser ou não privatizada, que é um movimento do controlador com a Assembleia, toda a agenda de geração de valor está posta e está sendo seguida independente disso. Então, a gente está com uma agenda de uma PPP no bloco de saneamento, hoje um dos primeiros blocos criados, que é o bloco de Jequitinhonha, que levaria aí uma execução de CAPEX de 3,3 bilhões aproximadamente em 92 municípios do Vale de Jequitinhonha. Estamos trabalhando vários contratos em que a Copasa hoje tem a água, tem o contrato da água, mas falta assumir o esgoto naqueles municípios também. Estamos trabalhando formas de conseguir uma assunção desse objeto, coisa que numa privatização já teríamos essa possibilidade dentro da perspectiva do artigo 14 do marco. Estamos, como eu disse, com essa agenda de 17 bilhões de investimento até 2029,
uma agenda ousada, mas muito factível pelo crescimento que a empresa vem demonstrando nos últimos anos. E isso tudo é para que a gente possa manter a vida e os objetivos da realidade que a gente se encontra. Sim. E, Fernando, uma última pergunta. Nessa realidade da empresa, enfim, cabe nos planos, eventualmente, a Copasa atuar fora do estado de Minas, ou isso ainda vai depender do próprio processo de privatização? Como é que vocês avaliam essa, uma atuação fora aí do estado, eventualmente? Eu cheguei na empresa há 5 meses e eu estou implantando na empresa uma cultura, uma mentalidade mais comercial, uma mentalidade de geração de valor maior. E novos negócios é algo que eu estou colocando um plus em termos de cultura, em termos de ação, em termos de projeto. A gente pretende sim disputar de forma natural outras concessões que estejam dentro do nosso alcance de promover um bom trabalho. Então, é natural que isso venha a acontecer no futuro, que a gente consiga disputar esses contratos, que é um upside do marco de saneamento. Essa disputa, o mercado está aberto e essa abertura de mercado será, sim, objeto de avaliação pela Copasa. Legal, muito bom. Muito obrigada, Fernando. Sucesso aí na Copasa. Agradeço a oportunidade.